Lembrem-se sempre dessa escada. Ela deve ser incorporada à dinâmica de leitura bíblica de vocês. Não é simplesmente quando vai estudar a Bíblia, não é simplesmente para montar uma pregação. Organizem as suas devocionais, a leitura diária das Escrituras em torno dessa escada. Suba esses degraus, nunca desça. Você já ouviu aquela máxima, né? Descer os degraus faz mal para os joelhos. Agora, subir a escada faz um bem enorme para a saúde. Descer nem tanto. Aqui o princípio é o mesmo. Se você começar de cima para baixo, você vai começar mal. E normalmente a gente já vai para as Escrituras desejando que ela seja aplicada aos nossos dias, sem antes considerarmos o contexto geral, quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, as características da escrita, sem antes lermos o texto, tentando colocar os nossos pressupostos sob suspeita. Então leia o texto, leia-o segunda vez, procure compreender o que o texto diz. Se há palavras que você desconhece, nada que um bom dicionário de português possa te ajudar, ele vai te ajudar. Se ainda assim você tiver dúvidas sobre o texto, abra outras versões, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que eu tenho certas reservas, Nova Versão Internacional, que a gente conhece como NVI, a Mensagem, Nova Versão Transformadora, leia outras versões. Elas vão descortinar elementos do texto que ainda permanecem confusos para vocês. E só depois, comece a observar o texto em outros detalhes, verbos do passado, do presente e do futuro, ordens que o texto dá. Porque os verbos movimentam, dão ação ao texto. Depois que você estudar todos esses detalhes do texto, conjunções, mas, porém, contudo, que mudam o foco do texto, conclusões, por isso, portanto, essas conclusões estão fechando linhas de raciocínio. Depois que você estudar o texto, observe o que está próximo a ele, versos que vêm antes, versos que vêm depois, e observe, na maioria das vezes, alguns capítulos que vêm antes e alguns capítulos que vêm depois, porque o seu texto faz parte de um bloco de raciocínio, no desejo do autor trazer para nós um sentido muito rico. Depois, sim, de você observar os versos anteriores e posteriores, e em determinados momentos, não sempre, capítulos posteriores e anteriores, você vai conseguir escrever o sentido do texto. O sentido do texto é tão somente, e nada além do sentido do texto literalmente. Esse texto foi escrito para ensinar isso, isso, isso e isso. No máximo 40 palavras. O sentido do texto é o coração da mensagem. É do sentido do texto que mais à frente você vai montar uma pregação. Toda pregação ela vai gravitar em torno do sentido do texto. Então escreva o sentido do texto. Um exemplo, as tentações de Jesus no deserto. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, para vencer onde todos nós falhamos, e assim se tornar o nosso fiel substituto. É isso que o texto significa. É isso que o texto significa. Não fala sobre dízimo, não fala sobre escatologia, não fala nada além disso. Depois você vai escrever ou pensar sobre a aplicação do texto para os ouvintes originais. Ao chegar no degrau 6, você se lembrará do contexto geral, que é no degrau 1. Lembra? Aquele livro foi escrito para suprir necessidades específicas de um público original, de um auditório original. Então, o sentido desse texto vai consolar, exortar, admoestar os ouvintes originais em determinados pontos. E só depois de você pensar sobre isso, é que conseguirás construir uma ponte para os nossos dias, com base no sentido original do texto, no que ele significou para os ouvintes originais. Como esse texto pode ser aplicado para a minha vida no século 21, vivendo os dilemas que eu vivo. Ok? Assimile esse degrau como princípio de você estudar a Bíblia diariamente em suas devocionais. Só coloquei isso aqui para nós nos lembrarmos e não nos esquecermos de todos esses detalhes. Nesse contexto geral, que é para vocês conhecerem o autor, destinatários, local, data, temática do livro, características e esboço, eu passei para vocês um link
com mais de quase 300 livros divididos em categoria. Tudo ok? Antigo Testamento, Novo Testamento, introduções bíblicas. Então vocês têm material mais que abundante para conhecer o pano de fundo de qualquer livro bíblico com confiabilidade. Você vai ler pelo menos umas 3 a 4 introduções bíblicas, antes de abrir as Escrituras, antes de escolher o seu livro como devocional de leitura diária. Conheça tudo o que está no fundo daquele livro, toda a necessidade daquela escrita. As introduções mostram isso. Nós vimos no domingo retrasado como fazer a leitura do texto. Você pega uma versão, faz uma leitura rápida, uma leitura normal, sem se preocupar com os detalhes. Depois você volta de novo, faz uma leitura mais pausada, pensando nos argumentos do texto, forçando sua mente para compreender o texto. Depois, de preferência, você vai abrir outras versões. Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NVI, a Mensagem, Versão Transformadora, a fim de assimilar uma compreensão maior do texto. Se ainda restar algumas dificuldades, você pegará um dicionário de português e verificará algumas palavras que você desconhece. Porque na maioria dos casos, o nosso problema não é com a Bíblia, é com o nosso português mesmo, viu? É carência de vocabulário. E nós vimos que a João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, possui cerca de 9.000 vocábulos. E que um jovem sai do ensino médio, se tiver feito um bom ensino médio, com cerca de 6.000 vocábulos. Então a gente percebe que a João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, é uma linguagem que a gente pode chamar até de erudita. É necessário uma fluência maior na nossa língua portuguesa e a nossa educação é precária, né? Então um bom dicionário de português é muito útil. E nós estamos agora no degrau 3, que é o estudo do texto. E aqui é importante tirar todas as nossas dúvidas ao estudar o texto. Domingo passado, eu comecei o degrau 3, nós fizemos a avaliação de João capítulo 14, depois fizemos a avaliação do Salmo 15. Hoje eu quero avaliar com vocês um outro texto que está em Mateus capítulo 6. Deixa eu abrir aqui, vocês podem ir abrindo também lá. Eu criei uma aula no YouTube e coloquei no nosso grupo de WhatsApp. Eu fiz essa videoaula somente para esse grupo aqui, onde eu explico como que você vai escolher os limites do texto, que recursos você vai usar para saber quando o argumento terminou, quando começa uma nova linha de raciocínio. Eu espero que vocês estejam assimilando tudo isso, porque eu estou fazendo isso só para vocês, viu? Note que em Mateus capítulo 6, Jesus começa falando sobre o nosso dever de vivermos dando um bom testemunho, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Depois Jesus nos ensina a prática da misericórdia, e que nós devemos fazer isso sem desejar os holofotes, o que a sua mão direita faz, que a sua mão esquerda não saiba. Depois Jesus ensina a gente a orar, e a oração ensinada por Jesus não é um mantra, não é uma reza, são princípios. Depois da oração, Jesus ensina como jejuar. Depois do jejum, Jesus começa um outro assunto: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. O assunto mudou, porque antes ele falou de jejum. Ah, tá pequena a letra aí, né? Gente, vocês me falam, hein? Vocês estão caladinhos aí, eu estou olhando para cá. Deixa eu aumentar a tela aqui. Para mim a tela está ótima, para vocês está minúscula. Deixa eu reduzir aqui o slide. Eu estou interagindo, é com aqui, ó. É com a tela do meu computador. Então eu não estou vendo o que vocês estão vendo. Note que em Mateus 6, primeiro Jesus nos estimula a fazermos o que fazemos para a glória de Deus. Depois do verso 2 ao verso 4, fala sobre a atitude de misericórdia, o que a mão direita dá à esquerda não pode ver. Depois do verso 5 ao verso 8, Jesus nos ensina a orar,
os princípios de uma oração, que glorifica a Deus, depende de Deus, confessa pecado, expõe a amargura, oferta perdão, reafirma sua gratidão pela providência de Deus, e por aí vai. Depois do verso 16 ao verso 18, Jesus nos ensina a jejuar, e a prática do jejum é um exercício espiritual muito importante para os dias de hoje. Jesus diz que enquanto o noivo estivesse com ele, nós teríamos motivo só de festa, não precisaria jejuar. Mas quando o noivo fosse retirado, nós precisaríamos jejuar, porque os dias se tornariam muito difíceis. E nós já vivemos essa realidade de dias maus. Então o jejum precisa ser uma prática, eu espero que semanal em nossas vidas, porque nós já vivemos dias maus e o nosso coração sofre assédio o tempo todo para ser cooptado pelos princípios do nosso mundo que jaz no maligno. Depois de falar sobre o jejum nos versos 16 a 18, é que Jesus começa um novo assunto no versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões entram, escavam e roubam. É o assunto de dinheiro. Quando esse assunto termina? Talvez você vai pensar que ele termina no verso 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas olha só, no verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. E ele termina dizendo, não podeis servir a Deus e às riquezas. Então o assunto sobre o dinheiro não terminou. E note no versículo 25, por isso, Jesus está concluindo o seu argumento a respeito do dinheiro. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Nossa ansiedade, via de regra, é produzida pelo quê? Pelo mau uso da nossa compreensão do dinheiro. Então a gente percebe que do versículo 25 até o versículo 34, Jesus conclui a sua fala sobre o dinheiro. Porque no capítulo 7, ele vai mudar o assunto. Não julgueis para que não sejais julgados. Aqui já fala do julgamento que a gente profere contra outra pessoa. Então o assunto de dinheiro mudou. Se você olhar o versículo 31, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Jesus ainda está falando de dinheiro. Tudo isso aqui tem relação com dinheiro. Então, o texto sobre o dinheiro começa no verso 19 do capítulo 6 de Mateus e vai até o final do capítulo 6. E veja como Jesus trabalha os contrastes. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas, olha a conjunção adversativa. A direção do texto vai mudar. Ajuntai para vós outros tesouros no céu. Essa conjunção adversativa, mas, ou porém, ou contudo, ela muda toda a direção do texto. Quando essa palavra aparecer, ligue o sinal vermelho. Não é nem amarelo, ligue o sinal vermelho. Ponha um marcador de texto aí. Anota esse negócio. A inclinação do texto mudou. Cuidado com os tesouros sobre a terra. Porque a traça vai corroer, a ferrugem vai devorar, ladrão vai roubar. Ajunte para vocês tesouros no céu. E ele vai usar a mesma expressão, ó, onde a traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Por que que nós temos que ajuntar tesouros no céu? Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Porque o que está em jogo aqui é o domínio do meu coração. Se o meu coração se perder e confiar mais no que as riquezas podem me dar de benefícios do que Deus pode me dar, eu criei um ídolo. E note que Jesus, no versículo 24 e 24, ele vai chamar o dinheiro realmente de uma entidade com personalidade, para dominar o nosso coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Ele está falando de dinheiro aqui, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Uma outra versão, olha a importância de você ler outras versões. Vai traduzir riquezas pelo nome Mamon, com um M maiúsculo. E aí você vai pegar um dicionário bíblico,
que eu coloquei naquele link de livros para vocês, de enciclopédias e dicionários, vai na letra M pesquisar Mamon. Você vai aprender que é um deus cananeu antigo. As pessoas depositavam a sua confiança nesse Deus, para esse Deus mandar chuva do céu, tornar suas lavouras prósperas. É o comer, o vestir e o viver em segurança. Os pagãos, os ímpios, confiavam em Mamon. A pergunta é, em quem seu coração confia? Por que você anda tão aflito quanto ao amanhã? Quem é que governa a sua vida? É o princípio do dinheiro? Se for esse princípio, que é uma personalidade com a capacidade de dominar você e tirar a sua paz, você vai viver preocupado com o amanhã. Se é Deus quem governa a sua vida, você vai viver o seu presente descansado na soberania dEle. E aí você vai experimentar a paz. É por isso que o texto do verso 22 e 23 são tão importantes. Se os olhos são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Os olhos aqui, se você comparar outras versões, é muito mais do que esses elementos que Deus deu ao meu corpo. Olho aqui é um sentido figurado. É onde eu deposito minha esperança, para onde eu canalizo minha energia, para onde eu concentro minha atenção. O olhar figura isso, para onde eu estou direcionando o meu olhar, para onde eu estou direcionando minha atenção. Cuidado, tudo depende de onde você concentra as suas energias. E para onde você concentra as suas energias, vai revelar quem tem o domínio do teu coração. Então, os teus olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, se você estiver concentrando suas energias para um princípio bom de vida, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, se você concentrar suas energias num ídolo, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus olha aqui para uma vida entregue a um Deus. O Deus aqui é o dinheiro e todo o seu significado de felicidade, segurança e bem futuro. Jesus diz, é uma pena ver o ser humano que vive preocupado com o amanhã. Ele vive em grandes aflições. É por isso que ele vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores. Não adianta você andar com seu coração dividido. E aí quando você compara Bíblia com Bíblia, você vai para 1 Timóteo capítulo 5. Paulo vai dizer a Timóteo, é uma pena. Muitos ricos se tornaram cobiçosos de uma podre ganância. Por amarem o dinheiro, se afligiram com muitos males, perderam a sua fé e são grandemente atormentados. 1 Timóteo 5. Note como Paulo usa outras palavras para dizer a mesma coisa que ele vê, que ele ouve de Jesus Cristo aqui. Por isso vos digo, aqui é a conclusão de todo o argumento das riquezas, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ansioso pelo quê? Quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Comida, bebida, segurança. Alimentação, entretenimento, segurança. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus aqui nos faz enxergar que a nossa dignidade como criados à imagem e semelhança de Deus é muito maior do que esses objetos inanimados, sem vida, uma roupa, um alimento morto, um pedaço de carne que já morreu. A nossa vida tem muito mais dignidade, ela é muito mais importante, que a gente dá o nosso coração e se curvar a essas entidades inanimadas, como roupa e comida. E aí agora Jesus usa uma ilustração. Ele era um perito nisso. Observai as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai. E como Jesus é pedagógico, ele poderia dizer simplesmente, Deus a sustenta. Mas ele diz o quê? Vosso Pai.
Ele quer trazer uma linguagem de intimidade. Veja quem você tem por Senhor. Não é um Deus, não é o Deus, é um Pai. Compaixão, misericórdia e graça fluem da relação com o Pai. Porque vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Primeiro, Jesus diz que a nossa dignidade é mais importante e é maior que comida, roupa e bebida. Agora ele vai dizer que a nossa dignidade é muito maior que essas entidades criadas, toda a criação. E aqui ele vai usar o exemplo da ave. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Côvado é uma unidade de medida, de 42 a 46 centímetros. O que Jesus está dizendo é, qual de vós, depois de ficar uma noite sem dormir, preocupado com a ansiedade, vai melhorar a qualidade de sua vida? O que uma noite sem sono vai te trazer de benefícios? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. A mesma linguagem do pássaro, não trabalha, não fia. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, dicionário bíblico, se você não sabe quem foi Salomão, vai lá num dicionário bíblico, numa enciclopédia, na letrinha S, Salomão, e estuda sobre esse filho de Davi, o homem que recebeu a sabedoria de Deus que nenhum homem além de Jesus Cristo recebeu, o homem que escreveu sobre botânica, química, física, matemática, o homem que escreveu poemas incríveis, milhares de provérbios, o homem que expandiu o reino de Israel, que tinha uma capacidade administrativa incrível, o homem que recebia visitas de reis e rainhas do mundo todo somente para ouvir a sua sabedoria, que se vestia como ninguém nunca se vestiu. Olha o que Jesus diz, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um dos lírios do campo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros. E aqui está a raiz do nosso problema de ansiedade, que é o quê? Homens de pequena fé. Todo o nosso problema com idolatria tem a ver com a nossa incredulidade. Todo o nosso problema é incredulidade. A gente diz que Deus é Deus, mas na prática, nós não vivemos como Deus sendo nosso Pai. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. E Jesus vai dizer, porque os pagãos, é isso que significa gentios, é que procuram estas coisas. Quando você vive nessa aflição desesperadora, curvado ao Deus Mamon, você está vivendo como um pagão. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha a repetição do texto. Você deve se lembrar que no degrau 3, quando eu coloco lá, estude o texto, palavras e expressões repetidas. Vosso Pai Celeste apareceu até aqui 2 vezes. Por que Jesus usa essa repetição de palavras? Porque Ele quer inculcar em nosso coração que o antídoto para a nossa ansiedade, para esse desespero, uma maneira da gente pôr cabresto na nossa ganância que pode nos corromper, é relembrarmos que temos um Deus que é nosso Pai, e que assumiu um compromisso consigo, Deus assumiu um compromisso com Ele, de cuidar de seus filhos até o fim, e Deus convoca seus filhos a descansarem nele. Antídoto para a ansiedade, eu sou filho de Deus, e eu preciso descansar como filho que depende de seu Pai. Vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino desse Pai e a justiça desse reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí você vai para o Salmo 37, quando Davi, já velhinho, escreve e diz, fui moço e agora sou velho. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aí você vai para Filipenses capítulo 4.
porque Bíblia se interpreta com Bíblia. Filipenses capítulo 4, Paulo diz: eu já tive experiência de riqueza e de pobreza, de abundância e de escassez, de dor e alegria. Tudo posso naquele que me fortalece. Há determinados momentos na vida onde Deus entende que o que nós mais necessitamos é uma dose prolongada de determinada provação. Aquela dose prolongada de determinada provação, além de moldar o nosso caráter, nos humilhar, nos fará semelhantes a Jesus Cristo. E não há nada mais importante que nós parecermos com Jesus Cristo, sermos moldados à imagem de Jesus. Paulo diz, e eu não me lembro se é na carta aos Filipenses, quando ele se lembra do episódio do povo caminhando 40 anos no deserto, olha o que Paulo diz: Deus vos deixou ter fome, para que vocês soubessem o que tinham no coração. Quando o povo de Deus começou a enjoar do alimento que Deus mandava todos os dias, e a se sentir com fome, o que revelava do coração daquele povo era murmuração, ingratidão, rebeldia contra a graça, o cuidado e a bondade de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça desse reino, e todas estas coisas com as quais vocês se preocupam tanto vos serão acrescentadas. Portanto, e aqui nós temos a conclusão: não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que Jesus diz é: todos os dias trará suas dificuldades, todos os dias trará suas lutas, mas nós temos um Pai que governa a história, que está à frente dos nossos combates, que está conosco na luta, está na retaguarda e garantiu jamais desamparar o seu povo. Então, apenas relembrando, começa no verso 19 e vai até o final do capítulo 6, versículo 34. Para ficar mais fácil ainda, o que eu sugiro vocês fazerem? Vamos pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu gosto de fazer isso aqui, tá? Marcar o texto. No meu estudo diário, normalmente eu faço isso aqui. Hoje não mais, porque com a minha mente eu já consigo fazer a divisão do texto por causa da experiência, né? Então, até vocês adquirirem a segurança nessas ferramentas, eu acho isso aqui muito bom de fazer, ó. Disso aqui, além de você ver o esqueleto claro do texto, brota o sermão, a mensagem para um grupo pequeno, a mensagem para um discipulado e qualquer outra coisa, porque usando esse recurso que eu vou mostrar para vocês, que eu já fiz semana passada, você vê o esqueleto do texto projetado. Eu te sugiro vir mais para frente, caso esteja difícil de enxergar. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões roubam e escavam. Mas, olha o que eu fiz, eu dividi os argumentos. Não acumuleis para vós outros. Isso significa que Jesus está conversando com gente de carne e osso, seus discípulos. Esses são os vós outros. Não acumular o quê? Duas coisas: tesouro sobre a terra. Não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra. Por quê? Por dois motivos. Porque traça e ferrugem vão corroer, e ladrão pode escavar e roubar. Em outras palavras, todos os tesouros que a gente ajunta, tudo aquilo para o qual a gente entrega a nossa vida nesse mundo debaixo do sol, tem tempo de validade vencido já. Vai acabar rapidamente. E aí eu coloquei o mas separado, porque o mas vai estabelecer a divisão de argumentos. Mas ajuntai para vós outros. Olha o vós outros aparecendo de novo aqui, ó. Para vós outros, para vós outros. Expressão repetida.
Jesus está conversando com os seus discípulos. Ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Note que é o mesmo argumento de maneira contrária. Aqui você tem, não acumuleis, ajuntai. Para vós outros, tesouro sobre a terra, tesouro no céu. Onde traça e ferrugem corroem, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, e onde ladrões não escavam nem roubam. Note, o mesmo uso de palavras, numa parte positiva, na outra negativa. E ele vai explicar o motivo. Por que não podemos ajuntar tesouro nessa vida? Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quando eu copiei, veio isso aqui também, que não é do texto. Aí você pode escrever. Por exemplo, você pode interagir com o texto, colocando parênteses ou um hífen aqui, ó. Não acumuleis. Percebe que você vai acrescentando novos... Oi? Obrigado. Percebe que você vai colocando novos elementos no texto? Não acumuleis. É o cuidado com o uso exagerado das coisas. Jesus, dificilmente ele é radical num ponto. Para vós outros, ele conversa com seus discípulos. Tesouro sobre a terra, é o coração focado somente nessa vida, onde traça e ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, o que nos mostra a validade limitada de todo projeto nessa vida. Você quer ver a validade limitada dos projetos dessa vida? Dá uma ida ao São Miguel, dá uma ida ao Memorial Park. Você encontrará milhares de pessoas que já passaram por aqui, achando que os seus sonhos seriam duradouros. Mas, o que vocês acham que eu coloco aqui? Ajuntai para vós outros. O que vocês escreveriam aqui? Aí seria tesouros no céu, né? Mas ajuntai para vós outros é... Coloque seu foco aqui. Seria mais ou menos isso, né? Porque céu na Escritura nos fala de algo que não se perde, validade eterna, né? Onde ladrão não rouba e ferrugem não corrói nem destrói. Esse porquê, junto e sem acento, significa, é uma conjunção, pois, significa isso. Eu coloquei a concentração da energia porque a gente vai direcionar a nossa agenda, concentrar a nossa energia onde está o nosso coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, o resultado é que todo o teu corpo será luminoso. Se, olha o porém de novo, se porém, que é a mesma conjunção adversativa aqui, ó, que é o mas, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Percebe que o texto vai ficando cada vez mais claro? Jesus conversa com seus discípulos para terem cuidado com o uso exagerado, o uso exagerado do coração focado somente nessa vida, porque a validade de tudo aquilo que a gente concentra nessa vida tem o prazo de validade já determinado. Depois ele muda de direção, dizendo que a gente precisa colocar o nosso foco, ou nos incentivando a colocar o nosso foco naquilo que tem valor eterno, que são os tesouros no céu. E aí você tem que começar a fazer uma pergunta para o texto. O que significa ajuntar tesouros no céu? Aí você vai para o degrau 4. Olha os versos anteriores, versos seguintes. Esse texto de Mateus 6 está dentro de um bloco chamado Sermão da Montanha. Mateus 5 até Mateus 7. E nesse bloco de 3 capítulos, Jesus está ensinando os cidadãos do reino a viverem como
súditos desse reino, misericordiosos, compassivos, gente que não se acostuma com o mal, chora pela desigualdade, pela iniquidade, pela injustiça, gente que socorre quem sofre, não querendo holofotes, o que a mão direita dá, a esquerda não vê, gente que jejua porque sente que o trem tem que parar porque ele quer descer, porque essa vida está louca. Ele é alguém inconformado com esse mundo no qual está vivendo. Ele é um cidadão em angústia. Ele tem o mesmo princípio de Paulo. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. O crente que olha para essa vida, o seguidor de Jesus e conhece a palavra, ele tem uma angústia santa. Ele olha para essa vida e diz, meu Deus, que fardo que é viver aqui. Para o trem que eu quero descer. Está tudo bagunçado. Afronta, desrespeito, desobediência aos pais, sexualidade entortada, cobiça, pobreza, fome, miséria, violência. Para onde a gente olha, só medo, 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 está tudo fora do lugar. O morrer para mim é lucro, porque estar com Cristo para mim é incomparavelmente melhor. Ele jejua. Na presença de Jesus. Que bênção, gente. Que bênção. Então, como eu ajunto tesouros no céu? Assimilando o discurso de Jesus presente em Mateus 5 a Mateus 7. Como é que Jesus termina o Sermão da Montanha? Veja sobre o fundamento. Veja o fundamento sobre o qual você está construindo sua vida. Se for areia, a maré vai subir. As tempestades virão, não é o se, viu? Não é um se, elas virão. E se você está construindo sobre terreno frágil, ou a validade limitada, toda a sua vida vai desmoronar. Agora, se você está construindo sobre alicerces sólidos, sobre a rocha, a maré vai subir do mesmo jeito, as tempestades virão, basta cada dia o seu mal, mas você permanecerá. Então, é isso que significa buscar e pôs em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. É conhecer os princípios de um cidadão do reino de Deus e viver como súdito desse reino. Esses princípios estão resumidamente presentes em Mateus 5 a Mateus 7 e estão detalhados de Gênesis 1 a Apocalipse 22. É bacana, né, gente? Você vê a Bíblia assim, ficando clara. E não tem segredo, é obedecer os princípios. Dividir o texto, olhar a linha de raciocínio, parar com paciência para pensar sobre o texto, fazer perguntas para o texto, saber o contexto. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Aí você deve perguntar aqui, ó, a expressão olhos, em um único versículo, se repetiu quantas vezes? 2 vezes. A expressão corpo também se repetiu 2 vezes. Perdão, olha só, tem olhos aqui de novo, ó, tem corpo de novo. Em um único versículo, 3 vezes, a expressão, a palavra olhos e a palavra corpo. Então, o que Jesus quer dizer com esse negócio de seus olhos são a lâmpada do corpo? Será que esse olho aqui é literal? É esse órgão do meu corpo? Ou é um sentido figurado? Jesus falava por parábolas o tempo todo. Ele usava sentido figurado o tempo todo. É sentido figurado. Ele está falando sobre riqueza. Olha só, eu ponho o olho naquilo, eu cobiço, eu direciono as energias do meu coração, a minha juventude, a minha vitalidade, para conquistar um sonho. Eu levantei esse sonho como um prédio em minha vida. Eu idealizei o seguinte: quando eu escalar esse prédio, subir até o último andar com o elevador e chegar na torre, eu alcancei o topo. Meus problemas resolveram, eu estou seguro na minha vida. Normalmente é assim que o ídolo se forma. Ele promete para nós paz, segurança e prosperidade. E no final ele drenou a nossa vida. A maré subiu, a tempestade veio e tudo ruiu. Olha que contribuição valiosa do Alex.
você tem que fazer uma pergunta para o texto. Esse texto, ele é extremado? Há determinados ensinos nas Escrituras que são radicais, realmente são extremados. Agora, você tem que fazer uma pergunta aqui ao interpretar esse texto. Jesus está condenando qualquer tipo de acúmulo financeiro? Ou ele está lidando com as inclinações do coração, em se render ao dinheiro como Deus de sua vida e fonte de sua esperança? Os olhos são a lâmpada do corpo. Aí, se você tem dúvidas quanto a esse assunto, vá no dicionário bíblico. Olha só a importância, gente. Eu passei para vocês vários materiais muito, muito úteis. Vá lá no D, dinheiro, ou no R, riquezas. Você vai perceber que o dinheiro é uma bênção, porque ele é dado por Deus. Você vai perceber que a riqueza é uma bênção. E que bênção é nós podermos ter riquezas e usá-la para o benefício do reino que é de Deus, como bons mordomos. Prazeres legítimos para nós, para a nossa família, que não sejam extravagâncias monumentais, mas prazeres legítimos. E ainda assim abençoar muitas pessoas ao nosso redor. Salomão, multibilionário. Abraão, homem muito rico. Ló, quando foi restaurada a sua riqueza em dobro. Zaqueu deu a metade dos seus bens aos pobres, porque ele entendeu que muito da riqueza que ele tinha era fruto de um coração corrupto, que colocou no Deus Mamon sua esperança. Então ele entendeu que, ao ceder a metade daquilo, ele estaria retribuindo sua dívida. É mais ou menos assim que acontece com arrependimento. Quando você se converte, você quer, não é pagar, mas compensar alguns pecados que você cometeu. Zaqueu fez isso. Ele não ficou pobre, ele continuou um homem rico. Barnabé, um homem rico, em Atos, capítulo 4. Tinha várias propriedades. Viu a igreja sendo perseguida, muitos irmãos passando fome, pegou uma de suas propriedades, vendeu, trouxe o dinheiro aos pés dos apóstolos, que foi distribuído para toda a igreja, para que houvesse o mínimo de qualidade de vida, de subsistência para aquela igreja perseguida. Note, as Escrituras dizem que o dinheiro é uma bênção, vem de Deus. Deus é quem faz o rico. O problema que as Escrituras condenam aqui é quando nós colocamos a nossa esperança, e Jesus usa a expressão mamon no original, quando nós colocamos o dinheiro como um ídolo. E o Alex trouxe esse balanceamento muito importante, para ninguém ir embora daqui entendendo o seguinte: ser cristão é fazer voto de pobreza. Não é. A ambição não é pecado. O que é ambição? Eu tenho um comércio, eu quero fazer uma reforma na fachada, eu quero oferecer produtos cada vez com melhor qualidade, eu quero ter um atendimento cada vez melhor, eu quero crescer a minha empresa, eu quero abençoar mais e mais famílias como meus funcionários, dar qualidade de vida a essas famílias. Isso é uma ambição saudável. O que as Escrituras condenam são a cobiça e a ganância sem freio. O problema da Escritura, o tempo todo que ela vai lidar, é com o nosso egoísmo e nossa vaidade. Aí você vai ter que fazer uma avaliação pessoal, porque essa linha que divide a ambição, que é algo até necessário, porque se você não ambiciona crescimento, você estagna na sua vida. Você vai ter que fazer uma avaliação entre a ambição e uma cobiça desenfreada. Até que ponto as duas coisas não estão andando juntas na minha vida? Basicamente isso. Mas, Alex, é isso mesmo. Obrigado por sua contribuição. Muito importante, ao estudar o texto, a gente fazer uma pergunta se o texto está nos mandando ir para um extremo. Alguns textos vai nos chamar para o extremo, porque, num certo sentido, seguir a Jesus é um chamado extremamente radical. Num outro sentido, a Escritura nos chama para o equilíbrio. Via de regra, é o equilíbrio. E o que Jesus está tocando nesse ponto aqui, gente, é: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse é o centro desse texto. Olha as palavras que se repetem, as expressões que se repetem, olha as conjunções, ó, portanto, conclusão: caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Se você dá as suas energias para o Deus Mamon, cuidado, você será atormentado.
Vocês entenderam esse degrau 3? Porque ele não está na aula que vem, viu? Já vou avançar para o 4. Podemos avançar? É você pegar o texto, fazer um estudo dos verbos, das conjunções, palavras e expressões que se repetem. Eu gosto muito de fazer essa divisão aqui, ó. Porque quando eu faço essa divisão, não é nem parágrafos, seriam frases, em orações. Quando eu faço essa divisão em orações coordenadas, orações, tem outros nomes, né? Subjuntivas, não vou entrar nisso, senão vocês vão ficar doidos aí comigo. Quando eu faço essa divisão em orações, eu vejo a linha de raciocínio do autor do texto, como ele organizou suas ideias, e fica muito mais fácil. Aí é importante você, inclusive, anotar o seguinte: ó, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Ok. Por isso vos digo, eu sugiro você notar, ó, conclusão. Por isso significa isso, gente. Conclusão de Jesus. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Onde eu quero chegar aqui, ó. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? O que eu quero mostrar aqui? Que quando aparecer uma ilustração aqui, você escreve, ó, ilustração. Porque quando você bater o olho no seu texto, na maneira como você o divide em orações coordenadas, você vai dizer, Jesus agora está usando uma ilustração para explicar um argumento. Ilustrações são janelas, através das quais você enxerga árvores, paisagem. Elas ajudam a tornar um conceito muito mais claro. Não fica preocupado. A janela se abre. Está vendo os passarinhos? Não colhem, não plantam, não tem os celeiros. Deus sustenta. Vocês valem mais. Você não precisa render o seu coração a mamon. E aí entra o que o Alex falou aqui, eu preciso aproveitar essa contribuição. Você não precisa render o seu coração a mamon para se tornar bem-sucedido na vida, para trabalhar com honestidade, para fazer uma boa viagem. Se você trabalhar com honestidade, manter o seu coração em paz, sabe, se Deus tiver que dar, Ele vai dar. Se Ele não der, Ele vai continuar sendo o seu Pai. Apenas isso, anotem as ilustrações, escreva o texto, o que você está enxergando nele. Escreva os argumentos do texto, vai ficando mais fácil. Ok? Alguma pergunta? Por favor. Por favor, beba bastante água. Seu corpo é formado de 80% de água. Bebês que nascem têm 85% de água. Quanto mais você envelhece, um idoso aí de 60 aos 80 anos cai para 60% de água no corpo. Seu corpo precisa de muita água. Então, ao jejuar, beba água, bastante água. Não tem problema você colocar um pouquinho de óleo de coco num café e beber para manter a energia do seu corpo, manter a saúde da sua mente, não tem problema nenhum. Normalmente jejum mesmo é de alimentação. Tá? Tirar água é perigoso para a sua saúde. Olha, gente, o nosso calendário aqui, hoje é dia 26 de maio, né? 2 de junho. Nós já vamos... Ok.
o relatório do livro Ministrando com o Mestre é dia 16 de junho, e a entrega da interpretação do texto de vocês, respeitando os 7 degraus, que já deve ter sido escolhido desde o dia 28 de abril, a entrega desse relatório é no dia 30 de junho, tá? Então, por favor, essa interpretação do texto, eu quero em mãos, igual que a Casimiro me entregou hoje. O texto que você escolheu, com os versículos, e você seguindo, o degrau 1, degrau 2, degrau... eu quero tudo anotado. Até você chegar ao sentido original do texto, as aplicações para os nossos dias. Vai ter erro, pastor? Não preocupa com isso, não. O importante é você começar a usar as ferramentas. A gente está aqui para aprender juntos o que é um processo, tá certo? Deus abençoe, viu, o restante de dia de todos. Até logo mais à noite, se Deus quiser.